Olá, meus amigos do canal aqui do YouTube. Esse é o vosso irmão em Cristo, irmão Gustavo Guter, membro da Igreja Cristã Maranata. Lembrando que a ênfase desse canal é falar desta igreja, da forma com que Deus opera nela, e eu trouxe aqui uma experiência que Deus me deu aproximadamente uns 10 ou 8 anos atrás, não estou muito bem lembrado, que condiz com a consulta à palavra. Muitas pessoas me perguntam se a consulta à palavra é bíblico, e há dois grandes pontos bíblicos que nos ensinam que a consulta é bíblico. Primeiro, as pedras Urim e Tumim, a qual os sacerdotes usavam para consulta. Segundo, quando foram lançar sorte sobre Matias e José na substituição de Judas, eles também lançaram sorte usando o Velho Testamento. Eu tive uma experiência, de muitas experiências, consultando a palavra, consultando a Bíblia. Então eu tenho um tio que é irmão do meu falecido avô, pai do meu pai. E esse meu tio, juntamente com um primo, eles tinham alguns anos atrás um supermercado e eu trabalhava naquele supermercado. E naquela época não tinha WhatsApp e nem tudo era tão fácil como é hoje. E eu trabalhei a semana toda, de segunda a sexta-feira. E o sábado era opcional. Se eu trabalhasse, recebia pelo sábado trabalhado, não era obrigatório. Quem sabe meu tio, meu primo, meu pai nem se lembrem mais disso, mas eu me lembro. E naquela sexta-feira à noite, depois do trabalho, nós chegamos em casa, eu e meu pai, e de repente chega um irmão lá da Igreja Maranata de Canoinha, em Santa Catarina, e aquele irmão ele chega lá em casa para me avisar que ia acontecer no sábado cedo um seminário de louvor. E como eu era instrumentista, era essencial que eu fosse aquele seminário. E eu olhei para o meu pai e falei: pai, eu falto amanhã no trabalho e eu vou para aquele encontro de instrumentistas. E o meu pai diz assim: não sei, porque amanhã, sábado dá movimento. E aí eu falei ao irmão Alfredo, que estava lá em casa: irmão, deixa eu orar ao Senhor um pouquinho e eu vou consultar o Senhor pela palavra, pedindo uma direção. E eu lembro que eu dobrei os joelhos e ali eu falei: Deus, o Senhor, o que o Senhor me orienta? Amanhã é opcional, se eu for eu recebo, não é obrigatório. Eu vou amanhã naquele encontro de louvor ou eu vou trabalhar? E eu orei e consultei a palavra. Quando abriu, eu coloquei o meu dedo ainda com os olhos fechados e caiu no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e versículo 21. Isaías 43, o capítulo, e versículo 21. Eu orei com fé, aquela fé descrita em 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais, aquela fé que é o firme fundamento que o escritor aos Hebreus diz, das coisas que não se veem, mas se esperam. E quando eu abri o meu olho, para minha surpresa, dizia assim: esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Eu falei ao irmão Alfredo: irmão, amanhã o senhor pode passar aqui em casa e nós vamos à cidade de Mafra, que era 50 quilômetros da minha casa, e eu vou ao encontro de louvor com o irmão, porque o Senhor já me deu a direção. E foi uma bênção. Deus falou com a congregação, com os instrumentistas, comigo particularmente, e nós voltamos de lá abençoado. Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, eu fui falar com o meu tio, com o meu primo, falei a eles, que tinha ido ao seminário, ao encontro de louvor, e eu falei assim: acho que o pai avisou, vocês. E o meu primo, eu lembro que ele disse assim: não tem problema, Gustavo, nós também somos crentes, eles são da Assembleia de Deus, servos de Deus. E o meu primo diz assim: não se preocupa, porque
você foi num evento da igreja. E por você ter ido num evento de extrema importância da igreja, o teu salário de sábado eu vou te pagar ainda. Então foi uma experiência que Deus me deu consultando a palavra. Eu pedi uma direção e Deus falou comigo. De tantos textos que a Bíblia tem, de tantos capítulos, poderia ter caído qualquer um, mas eu estava diante de uma decisão que falava acerca de louvor. E eu orei, pedi ao Senhor a decisão e Ele mandou a decisão: vem, porque este povo eu separei para que me desse louvor, e eu ainda recebi o dia igual. Escreva para mim a tua experiência, muitos irmãos têm escrito, e eu vou fazer um vídeo para pôr aqui no canal, no YouTube, eu prometo aos amigos, aos irmãos, contando só as experiências que essas pessoas, que esses irmãos estão tendo. Eu vou fazer isso durante o mês e vai ser uma grande bênção. A todos eu desejo a paz do Senhor Jesus.